3. Linda Slayton. Quando o verão de 1981 estava chegando ao fim, Linda Slayton, de 31 anos, mudou-se para um conjunto habitacional em Lakeland, Flórida, com seus 2 filhos, Jeff, de 15 anos, e Tim, de 12 anos. Eles moravam perto da irmã de Linda, e a mãe dela planejava se mudar para uma casa em frente em breve. Nos últimos anos, Linda vinha criando Jeff e Tim sozinha. O pai deles não estava muito presente, ele tinha problemas com álcool e era abusivo. Na tarde de 3 de setembro de 1981, Tim tinha treino de futebol americano. O treinador dele o deixou em casa. Naquela noite, Jeff, de 15 anos, passou a noite em casa. Linda e Tim, de 12 anos, foram à casa de um vizinho jogar cartas. Eles voltaram para casa por volta da 1 da manhã e Jeff já estava na cama. Tim foi para a cama depois de chegar em casa e logo adormeceu. Na manhã seguinte, Linda deveria se encontrar com sua irmã. A irmã dela foi até a casa de Linda e percebeu que a tela da janela do quarto havia sido retirada. Ela olhou pela janela da irmã e viu o corpo dela caído de forma estranha sobre a cama. Ela imediatamente sentiu que algo estava errado e chamou a polícia. No quarto, a polícia encontrou o corpo sem vida de Linda Slayton, de 31 anos. Ela havia sido estrangulada até a morte com um cabide do seu armário. Ela também havia sido abusada sexualmente. A polícia verificou os meninos em seus quartos. Eles estavam ilesos e sem saber que a mãe fora brutalmente assassinada no apartamento enquanto dormiam. A polícia determinou que o assassino entrou no quarto de Linda pela janela enquanto ela estava fora. A polícia encontrou o que acreditava ser uma peça valiosa de evidência. Eles encontraram uma impressão parcial de palma na janela. O primeiro suspeito da polícia foi o ex-marido de Linda. No entanto, a polícia confirmou que ele estava no Alabama na noite do assassinato. Em seguida, a polícia investigou o namorado de Linda. Ele também tinha um álibi quase perfeito. A polícia achou que Jeff, de 15 anos, poderia ter matado sua mãe. Jeff e sua mãe tinham conflitos, mas não era nada muito incomum para uma mãe e um filho adolescente. Eles souberam no dia do assassinato que Jeff e sua mãe tinham discutido. Jeff fez voluntariamente 2 testes de polígrafo e passou nos 2. Ele foi descartado como suspeito. Depois disso, o caso esfriou. O assassinato da mãe deles assombrou Jeff e Tim Slayton. Eles seguiram com a vida da melhor forma possível. Tim encontrou consolo jogando futebol americano. Quando Jeff e Tim ficaram mais velhos, eles se casaram e tiveram filhos. Ao longo dos anos, a polícia continuou trabalhando no caso. Em 1999, um perfil de DNA do assassino foi criado a partir do kit de estupro. Nenhuma correspondência de DNA foi encontrada. Ambos os filhos de Linda, seu ex-marido e seu namorado, foram eliminados como suspeitos. Então, no início de 2018, surgiu uma nova ferramenta de investigação criminal: genealogia genética. O Laboratório de Crimes do Departamento de Aplicação da Lei da Flórida acreditava que o caso de Linda Slayton era um bom candidato para a genealogia genética. Então, eles iniciaram o processo e, em 2019, os pesquisadores já haviam restringido a busca a um suspeito. A identidade chocou a todos. Ele tinha uma ligação com a família, mas nunca havia sido considerado um suspeito. Ele era o treinador de futebol do Tim, Joseph Clinton Mills, carinhosamente conhecido como técnico Joe Mills, tinha 20 anos. Na época do assassinato, Mills frequentemente dava carona para Tim ir e voltar dos treinos e jogos. Na noite do assassinato, Mills deixou Tim em casa e conversou rapidamente com Linda. Ele foi interrogado pela polícia por telefone no dia seguinte ao assassinato. Ele disse que deixou Tim, conversou rapidamente com Linda e foi só isso. A polícia não tinha motivo para suspeitar que ele estava envolvido no assassinato. Depois do assassinato, Mills continuou treinando o time de futebol americano e dava carona para Tim para os treinos e jogos.
Tim encontrou muito conforto em seu treinador e no time, e tinha uma foto da equipe pendurada na parede do seu quarto. A polícia investigou Mills e descobriu que, em 1984, alguns anos após o assassinato, Mills foi condenado por grande furto por falsificar um testamento. Ele não cumpriu nenhum tempo na prisão. Apesar disso, coletaram suas digitais e palmares, que continuavam arquivadas. Compararam com a impressão palmar encontrada no parapeito da janela. Era uma correspondência. Descobriu-se que, em 2019, Mills ainda morava na região. Sua casa em Kathleen, Flórida, ficava a cerca de 11 quilômetros da cena do crime. Ele era casado, tinha filhos e netos. No final de 2019, a polícia foi até a casa de Mills e, secretamente, pegou um pouco do lixo que havia sido colocado para a coleta. Eles vasculharam o lixo e encontraram uma fita adesiva. A fita foi enviada para o laboratório criminal e foi encontrado DNA masculino nela. Era uma correspondência exata com o DNA do assassino. Em dezembro de 2019, Joseph Mills foi preso. Ele disse que foi convidado na casa de Linda e que tiveram relações sexuais consensuais. No entanto, em fevereiro de 2022, 41 anos após o assassinato de Linda Staten, de 31 anos, Mills, de 61 anos, se declarou culpado de agressão sexual e assassinato. A família de Linda, incluindo seus 2 filhos, Jeff e Tim, confrontou Mills na audiência. Em alguns momentos, eles gritaram com ele, exigindo saber por que ele matou Linda. Disse Jeff, abre aspas, eu te odeio. Você não pode morrer e queimar no inferno rápido o bastante para mim. Fecha aspas. Mills não pediu desculpas por estuprar e assassinar Linda. Em vez disso, ele disse, abre aspas, eu sou uma boa pessoa. Eu não sou essa pessoa que eles estão dizendo que eu sou. Fecha aspas. Ele foi condenado à prisão perpétua sem condicional. Não se sabe onde Joseph Mills está cumprindo sua sentença. Atualmente, ele não está registrado na rede de detentos do Departamento de Correções da Flórida. Se ainda estiver vivo, ele teria 64 anos de idade. Número 2. Jasmine Gonzalez. Em novembro de 2006, Jasmine Gonzalez, de 22 anos, trabalhava como camareira no Horizon Casino Resort and Spa em Lake Tahoe, Nevada. Gonzalez era mãe solteira. Ela tinha um filho de 8 anos. Quando era adolescente, ela começou um relacionamento com Ramil Vasquez. Glícia, que era 13 anos mais velha que ela, havia sido fisicamente abusiva e controladora. Em outubro de 2006, Gonzalez conseguiu uma ordem de restrição contra Glícia, após anos de tormento. Um mês depois, em 19 de novembro de 2006, Jasmine Gonzalez, de 22 anos, foi trabalhar em seu turno normal no hotel. Enquanto trabalhava, ela entrou no quarto 806, que havia sido reservado por um homem chamado Evan Garcia. Não parecia que havia alguém no quarto, então Gonzalez começou a limpá-lo. De repente, seu ex-namorado de 35 anos, Ramiro Vasquez Galícia, saiu do armário. Ele a golpeou 2 vezes na cabeça com um martelo, depois a esfaqueou 46 vezes e a cortou 14 vezes com uma faca. Em seguida, usando uma tesoura, ele cortou o cabelo dela. Depois que Galícia terminou, ele deixou as armas do crime, um rolo de fita adesiva e o corpo sem vida de Jasmine Gonzalez, de 22 anos, no quarto. Em seguida, ele caminhou até outro hotel, que ficava a cerca de 1,2 km de distância. No hotel, ele ligou para a polícia e se entregou. Glícia disse à polícia que queria falar com Gonzalez. Ele acreditava que, se a obrigasse a ouvi-lo, ela o aceitaria de volta. Então ele pediu para seu amigo, Evan Garcia, alugar o quarto para ele. Ele pediu para solicitar um quarto no 8º andar, porque sabia que Gonzalez costumava limpá-los ali. Ele disse que não foi ao hotel com a intenção de matá-la. Ele tinha planejado tapar a boca dela com fita adesiva e conversar com ela.
Mas quando saiu do armário, as coisas rapidamente saíram do controle. Ele disse que ela mencionou o filho deles, e ele perdeu o controle, fraturou o crânio dela com um martelo e depois a esfaqueou. Se Galicia fosse condenado, ele enfrentaria a pena de morte. Mas em março de 2007, Ramiro Vázquez Galicia, de 36 anos, aceitou um acordo judicial e se declarou culpado de assassinato. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. O Departamento de Correções de Nevada não possui um site funcionando no momento desta gravação, então não se sabe onde Galicia está cumprindo sua sentença. Ele teria cerca de 54 anos na época desta gravação. Número 1. Ginger Hayden. Ginger Lynn Hayden, de 18 anos, era uma jovem ambiciosa. Em 1984, ela morava em Fort Worth, Texas, com sua mãe, Sharon. No ensino médio, Ginger fazia parte da Sociedade Nacional de Honra. Ela atendia o telefone na secretaria da escola no horário do almoço. Ginger não tinha certeza do que queria fazer quando ficasse mais velha, mas pensou em ser fisioterapeuta ou professora universitária. Ela também trabalhou em um restaurante onde era garçonete, caixa e cozinheira. Ginger gostava de se divertir e frequentava festas de vez em quando. A mãe dela, Sharon, trabalhava nos Correios. Os últimos 2 anos foram difíceis para a mãe e filha. 2 anos antes, Sharon havia sido diagnosticada com esclerose múltipla. Depois, em abril de 1983, Ginger sofreu um acidente de carro e teve um coágulo de sangue no cérebro. Ela passou várias semanas no hospital, mas 1 ano após o acidente, Ginger já tinha colocado sua vida de volta nos trilhos. Ginger se formou no ensino médio como a melhor da turma, em junho de 1984. No outono de 1984, ela estava pronta para começar seu primeiro ano na Universidade do Texas, em Arlington. No início da manhã de 5 de setembro de 1984, Sharon estava trabalhando no turno da noite na agência dos Correios. Ela chegou em casa por volta das 3h45 da manhã e a porta do quarto de Sharon estava fechada. Sharon foi ao banheiro e percebeu uma poça de água avermelhada no chão. Ela estava cansada demais para lidar com isso. Então, jogou uma toalha sobre a poça e foi dormir. Pouco mais de 2 horas depois, às 6 da manhã, Sharon foi acordada pelo alarme de Ginger, de 18 anos, que não foi desligado. Sharon foi até o quarto de Ginger para acordá-la. Ela ficou horrorizada com o que encontrou. O quarto estava salpicado de sangue. Ao lado da cama estava o corpo sem vida de sua filha, Ginger. Ela havia sido esfaqueada 57 vezes. A polícia supôs que foi um crime com motivação sexual, mesmo não havendo evidências de que ela havia sido estuprada. Ginger estava vestindo apenas sua roupa íntima. A polícia achou que ela foi morta enquanto tentava impedir o abuso sexual. A polícia acha que Ginger foi atacada depois que foi para a cama. A polícia falou com os vizinhos, que ouviram gritos por volta das 23h. A polícia vasculhou o apartamento de Sharon e Ginger. Eles encontraram a arma do crime. Era uma faca de carne, da cozinha. A polícia encontrou um par de meias da Ginger no balcão do banheiro. Elas também tinham sangue nelas. Também havia um pelo pubiano em uma das meias. A polícia acredita que o assassino usou as meias como luvas improvisadas. Isso se confirmou ao comparar lascas de madeira da meia com o cabo da faca de carne, que eram compatíveis. Nada havia sido roubado do apartamento. Não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada. A polícia acredita que o assassino entrou no apartamento por uma porta do pátio destrancada, que dava para o quarto de Ginger. A polícia conversou com o namorado de Ginger. Ele disse que estava com Ginger na noite do assassinato. Ela o levou para casa por volta das 21h, e ele estava lá quando ela foi assassinada.
O namorado de Ginger contou que, mais cedo naquela noite, eles estavam com Rylan Shane Absalom, de 17 anos. Rylan morava no apartamento acima de Sharon e Ginger. Rylan e seu pai, Ralph, foram interrogados. Ralph disse que se lembrava que, na manhã após o assassinato, Rylan estava usando uma camiseta branca com uma mancha vermelha. Rylan disse que a mancha era de refrigerante de morango. Ralph deu permissão à polícia para revistar o apartamento deles. Eles não encontraram a camiseta manchada, porém, encontraram um par de sapatos que tinha sangue. Uma semana após o assassinato, a polícia entrevistou Rylan novamente. Rylan foi perguntado como os sapatos ficaram com sangue. Ele disse que cortou o dedo durante o acampamento e era seu sangue. Rylan novamente admitiu que esteve no apartamento naquela noite, mas afirmou que foi para casa às 21h. Ele foi convidado a fazer um teste do polígrafo e concordou. No entanto, no dia seguinte, ele entrou em contato com a polícia e disse que, por orientação do seu advogado, não faria o teste do polígrafo. A polícia suspeitava fortemente que Rylan Absalom era o assassino. No entanto, eles não tinham uma prova definitiva que comprovasse que ele era o assassino. Rylan disse que já tinha estado no apartamento e no quarto de Ginger antes do assassinato. Então, haveria explicações para o motivo de suas impressões digitais e cabelos serem encontrados na cena do crime. Cerca de um mês após o assassinato, o caso esfriou. 25 anos depois, o Departamento de Polícia de Fort Worth recebeu uma bolsa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O dinheiro foi destinado para realizar testes de DNA em evidências de casos arquivados em 2009. As evidências do assassinato de Ginger Hayden, incluindo a toalha do banheiro, as meias que foram usadas como luvas, o pelo pubiano encontrado em uma das meias e os sapatos de Rylan, foram enviadas para testes de DNA. Ainda naquele ano, receberam os resultados dos testes de DNA. O DNA de Ginger e o DNA de um homem desconhecido foram encontrados na toalha que foi usada para cobrir a poça no banheiro. O sangue nas meias pertencia a Ginger. O pelo pubiano pertencia ao mesmo homem cujo DNA foi encontrado na toalha. O sangue nos sapatos de Rylan era de Ginger. Após receber os resultados, a polícia localizou Rylan Absalom. Ele estava morando em Sara Vista, Arizona, com sua esposa e filho pequeno. Investigadores obtiveram mandado e coletaram seu DNA com um cotonete bucal. Os testes revelaram que o DNA dele correspondia ao do homem desconhecido. Em 30 de agosto de 2010, quase 26 anos após o assassinato de Ginger Hayden, Rylan Absalom, de 43 anos, foi preso. Após sua prisão, várias pessoas entraram em contato com a polícia. Nos anos após o assassinato, Rylan teve problemas com dependência de drogas e álcool. 2 anos após o assassinato, em 1986, ele estava em reabilitação. Ao menos 5 pessoas ligadas ao centro de reabilitação, entre pacientes e funcionários, afirmaram que Rylan confessou em uma terapia de grupo ter matado uma garota. O grupo havia recebido ordens para não falar nada sobre o que qualquer um dos participantes dissesse durante a terapia. Rylan disse a eles que queria ficar com Ginger, mas ela o rejeitou e isso o deixou com raiva. Por volta das 21h, quando Ginger levou o namorado para casa, ele entrou no apartamento dela, subindo pela janela do quarto. Ele pegou uma faca e as meias, e então se escondeu no armário. Ginger chegou em casa, tomou banho e foi para a cama. Ele então esperou até achar que ela tinha adormecido. Então ele saiu do armário, ficou ao lado da cama e observou Ginger por alguns minutos. Em seguida, ele começou a esfaqueá-la. Ele até contou ao grupo que a tinha esfaqueado 57 vezes. Eles disseram que Rylan disse que fez isso porque queria saber como era matar alguém. Rylan Absalom, de 45 anos, foi a julgamento em setembro de 2012. A evidência de DNA foi a principal prova contra ele. 5 pessoas do centro de reabilitação também testemunharam. O julgamento durou pouco mais de 3 dias e a entrega da droga menos de 3 horas.
28 anos após o assassinato de Ginger Hayden, Ryland Epsilon foi considerado culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua. No momento desta gravação, Ryland Absalom, de 58 anos, está cumprindo pena na unidade John B. Connolly, no condado de Karnes, Texas. Ele será elegível para a liberdade condicional em agosto de 2030. Depois de cumprir 20 anos, ele terá 63 anos de idade. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.